Muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de nós, amém? Amém, tão bom estarmos aqui novamente, adorando, engrandecendo o nome do nosso Senhor. Vou tentar falar um pouquinho mais devagar, tá bom, Camila? A gente vai tentar auxiliar o pessoal do grupo de Libras, né? Então, convido a igreja a abrir a Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, nós vamos fazer a leitura dos versos 6 a 16, Mateus 26, 6 a 16, aqueles que quiserem acompanhar no painel, acho que a pilha não está, indo, meus irmãos acho que agora foi. Vamos lá. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim mesmo nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Palavra do Senhor. Fechamos nossos olhos. Ó Pai, mais uma vez, graças te damos pela oportunidade de estarmos no domingo falando com o Senhor, ó Pai, ouvindo do Senhor aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Use-nos, ó Pai, para a glória do seu santo nome, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós nos domingos à noite temos caminhado nos sermões da Páscoa. Aqueles que têm acompanhado o culto à noite, até mesmo no nosso canal do YouTube, nós temos preparado a igreja para o domingo de Páscoa e temos então viajado, navegado, caminhado com Cristo durante o período da sua entrada, desde a entrada triunfal em Jerusalém, a entrada em que ele foi recebido, como um rei. Nós já passamos pelo período também que ele foi confrontado pelos saduceus, e agora nós estamos no momento em que ele é ungido por Maria de Betânia, e também já há a relação do pacto de traição de Judas. Nós estamos no período da viagem a Jerusalém, onde Cristo ensina de perto os seus discípulos e também é confrontado pela sociedade. São dias que antecedem a sua crucificação e a sua ressurreição. E no texto lido nós podemos ver aqui com a ação daquela mulher que ungiu Cristo, uma relação muito próxima com a maneira que Jesus foi recebido lá na entrada em Jerusalém, que ele foi recebido como um rei, ele foi adorado por aquele povo. E a ação de Judas, como a ação do grupo dos saduceus, que também falamos sobre eles, como um grupo que confrontou Jesus Cristo, questionando acerca da ressurreição, questionando acerca da sua própria divindade. Nós temos vivido momentos em que há pessoas que são verdadeiros adoradores, que adoram a Cristo em espírito e em verdade, como também temos vivido momentos de grandes perseguições, pessoas que são contra Cristo, pessoas que são contra a instituição da religião. Eu vou abandonar o controle, gente, porque realmente está tendo algum
problema da pilha dele, provavelmente. Seria um meio da gente auxiliar com os slides, mas não tem funcionado muito bem. Obrigado, Deus abençoe. Se os irmãos puderem ir me ajudando também, ali eu vou dando um sinalzinho, aí quem está ali puder ir passando. Então, esse é o sinal. Próximo slide. Para que a gente possa situar aí, gente. E eu gostaria muito de ler essas matérias. São manchetes que eu, em pesquisa essa semana, eu encontrei algumas manchetes acerca da vida dos nossos irmãos cristãos que estão espalhados pelo mundo. Cristã e sua filha são agredidas por grupo em Bangladesh. Shompa Roy e sua filha de 11 anos foram atacados após evangelizar na região e muitos se tornaram cristãos. Boko Haram tenta eliminar cristãos em Camarões. Ataques do grupo extremista fazem cristãos fugirem da violência. Centros educacionais rejeitam cristãos em Cuba. Por causa da perseguição, jovens como Juan Pablo deixam seus estudos. Parece coisa de filme, né? Parece uma ficção, parece que essas coisas não têm acontecido nos dias de hoje. Mas, meus irmãos, eu encontrei essas notícias no site Missão Portas Abertas nessa semana. São situações que aconteceram com os nossos irmãos há pouco tempo. A igreja perseguida é uma realidade. Países como a Coreia do Norte, como a Somália, como o Iêmen, estão no topo da lista dos países que perseguem cristãos. Ou seja, ali é impossível eu fazer um culto público como nós estamos fazendo aqui nessa manhã. É impossível que as pessoas preguem o evangelho sem serem atacadas, sem serem perseguidas. Ainda assim, meus irmãos, há pessoas que mesmo em meio a perseguições, mesmo em meio a torturas, mesmo em meio ao momento em que tiram tudo delas, ainda vivem em comunhão com Deus, ainda estão buscando igrejas, mesmo de maneira escondidas, e o relato de alegria, de transformação, de conversão dessas pessoas são enormes. Ou seja, embora nesse mundo haja traidores em Cristo, há verdadeiros adoradores que o têm adorado em espírito e em verdade. O texto que nós lemos apresenta duas pessoas. Apresenta uma mulher que derrama sobre Jesus um caro perfume, adorando-o como o Senhor da sua vida, aproveitando os pequenos tempos que ela tem com Cristo para o adorar verdadeiramente. E a outra pessoa é um dos seus discípulos, chamado Judas Iscariote. O homem que, embora estivesse ao lado do Mestre Jesus, ele não aproveitou a oportunidade e decidiu traí-lo. Meus irmãos, o texto, ele nos convida a nos humilharmos para Cristo, ele nos convida a prestar ao Senhor uma verdadeira adoração, ele nos convida a entregarmos as nossas vidas ao Senhor. E a pergunta que eu faço nessa manhã: você está disposto a adorar ao Senhor? Você está disposto a entregar o seu bem mais precioso para Deus? Ou por muito pouco irá traí-lo? Obrigado, meu irmão, Deus te abençoe. Qual que é a sua disposição? Adorar ao Senhor ou traí-lo? Eu quero, no primeiro momento, meus irmãos, falar sobre a traição de Judas. Judas, ele esteve lado ao lado com o Senhor. Ele foi um dos 12 discípulos, estava entre os 11, estava ali sendo ensinado pelo maior mestre de todos. Ele teve a maior oportunidade da sua vida, ele conheceu a verdade para a sua salvação, mas ele escolheu trair o Senhor. Sobre esse fato, o evangelista Lucas, ele fala que Satanás entrou em Judas. E essa expressão traz o sentido de que Judas teve uma disposição em pecar contra Cristo. É certo que uma coisa é que Satanás sempre investiu contra o reino de Deus, cumprindo até uma profecia
lá de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que diz que ele picaria o calcanhar do herdeiro, e esse herdeiro, o próprio Cristo, pisaria na sua cabeça, ou seja, há uma guerra entre luz e trevas. Mas essa ação, essa disposição de Satanás em perseguir Cristo, não tira a culpa de Judas. Judas foi culpado pelo seu próprio pecado. Ele não esteve disposto a resistir à tentação. Ele não esteve disposto a resistir o mal que habitava nele. Foi um ato repulsivo, foi um ato vergonhoso. Ele tinha o privilégio, estava dentre os 12, ele viu Cristo acalmar uma tempestade, ele viu Cristo curar enfermos, ele viu Cristo ressuscitar os mortos, e depois de tudo isso, ele simplesmente decidiu trair o seu mestre, ele simplesmente decidiu trair um amigo, por apenas 30 moedas de prata. 30 moedas de prata equivale a cerca de 300 gramas de prata. Se a gente for ver, se for a prata mais refinada que tem nos dias de hoje, esse peso equivaleria a aproximadamente R$4.500 só. O que muda? Não muda a vida de ninguém, talvez ajude no mês, mas não muda a vida de ninguém. Ele entregou o seu mestre na mão dos seus opositores, por algo que não mudaria a vida dele, sujando aquela prata por sangue inocente. E mesmo ele tendo recebido essa quantia, a Bíblia fala que ele continuou com Cristo, buscando uma oportunidade de entregá-lo nas mãos dos seus perseguidores. O que você faria no lugar de Judas? Talvez muitos vão questionar, olha, no lugar de Judas eu não faria isso, imagina, será que não? Será que eu não trairia Jesus? Aquele homem, ele era avarento sim, aquele homem deixou ser levado pelo pecado, aquele homem não mediu as consequências, mas muitas vezes nós temos agido dessa maneira. Muitas vezes nós temos agido pelo impulso dos nossos pecados, nós esquecemos de olhar para a cruz de Cristo, e olhamos para o nosso ego, para a nossa própria vida. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, e às vezes por anos, mas quando temos a oportunidade de dar um mau testemunho, lá estamos dando um mau testemunho. Muitas vezes nós fazemos o trabalho do Senhor de maneira relaxada, de maneira mal-humorada, parece que eu venho aqui por obrigação. Muitas vezes nós esquecemos que nós somos criados para glorificar a Deus, e não só dentro da igreja, mas entre toda a nossa vida. E infelizmente, muitas vezes nós temos agido como Judas. Temos dado as costas para Cristo, nós temos permitido que o pecado nos domine, que os nossos impulsos pecaminosos façam parte da nossa vida, é em relação ao dinheiro, é em relação a amores, é em relação ao nosso próprio egoísmo. Muitas vezes nós não confiamos em Jesus Cristo. O nosso Senhor, Ele deixa muito claro, como relatado em João 10:14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim. A ovelha que conhece o seu pastor, ela conhece a sua voz. A ovelha que conhece o seu pastor, conhece os seus passos. A ovelha que conhece o seu pastor, conhece o seu cheiro. Você conhece Jesus de verdade? Porque Jesus é o nosso verdadeiro pastor. Judas estava no meio do aprisco, estava com os seus principais ali, mas Judas não era uma ovelha de Cristo. Jesus não o conheceu como um dos seus, Jesus não o conheceu como seu verdadeiro pastor. Judas o traiu. Você é um traidor de Cristo? Ou você faz parte das suas ovelhas?
Desde o começo da humanidade, o homem tem traído Deus. Adão, ele era o representante da humanidade. Ele tinha feito um pacto de obras com Deus, e esse pacto é estabelecido entre Deus e o homem, dizendo: você obedeça e será abençoado, e a sua posteridade terá a vida eterna. Desobedeça, receberá a punição e a morte. E na sua escolha, ele escolheu desobedecer. Ele, como o nosso representante, fez com que toda a humanidade caísse e pecasse. Nós herdamos o pecado de Adão, todos nós pecamos e todos nós carecemos da glória de Deus. Em relação a Judas, o seu pecado não lhe trouxe arrependimento, a verdade é que lhe trouxe remorso, porque nós podemos ver que ele foi atormentado, ao ponto de tirar a sua própria vida. Isso não é arrependimento. Quais têm sido as escolhas da sua vida, meus irmãos? Vocês têm vivido em remorso? Ou vocês têm vivido de maneira que se arrependem verdadeiramente? O Senhor Deus tem nos convocado, e esse é o meu segundo ponto, ao arrependimento e à adoração. O Senhor Deus nos convoca ao arrependimento e à adoração. Por apenas 30 moedas, Judas entregou Cristo. Mas uma mulher chamada Maria, da cidade de Betânia, pegou algo muito mais precioso do que apenas 30 moedas e ungiu Cristo. Um vaso de alabastro. Era um vaso pequeno, usado para armazenar perfume. E nesse caso, tinha um precioso e caro bálsamo. E esse destaque de precioso significa que o preço era tão alto para aquela época. Não era como a gente vai hoje na loja do Boticário, ou pega a revista da Natura e escolhe algo ali que você vai ter o preço mais baratinho, o preço mais caro. Não, era difícil você ter o perfume. E quando que alguém que tinha, era algo que ela procurava ali cuidar, guardar daquilo, porque o valor de um frasquinho desse equivaleria a cerca de 1 ano de trabalho de um trabalhador normal, ou seja, 1 ano de um salário mínimo valia aquele perfume. E ela não se importou com o bem material. O que ela fez, ela derramou aquilo sobre Cristo. Ela pegou todo aquele frasco e o adorou. Esse frasco, ele pode ser aberto com uma tampinha, ou também ele pode ser quebrada a ponta dele e derramada. Esse ato, meus irmãos, revela a verdadeira adoração, revela uma profecia, inclusive, que no Antigo Testamento havia a promessa do Messias, aquele que salvaria o povo, e o Messias havia chegado, estava presente entre eles, e transportando essa expressão do Messias para o Novo Testamento, é Cristo, o ungido de Deus. Cristo não era o sobrenome de Jesus. Cristo significa ungido de Deus. Não, Jesus era conhecido como Jesus Bar José, que significa Jesus, o filho de José. Mas nos tempos antigos, o sacerdote, o profeta e o rei, ele era ungido. E Jesus, apesar de ser rejeitado por muitos, ele veio ao mundo como o Messias, o ungido de Deus, exercendo nele os 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. Profeta porque ele falava do Pai, revelando as verdades para nós. Sacerdote, porque ele se ofereceu em sacrifício pelos seus filhos, e exerceu o ofício de nos ligar ao Pai, que é o sacerdócio real, ele nos liga diretamente ao Pai. E rei, porque ele governa a sua igreja, ele governa o mundo e todas as coisas, e ele voltará em glória como o verdadeiro rei para resgatar a sua igreja. Aquela mulher em arrependimento estava diante do seu rei. Aquela mulher estava diante do profeta, do sacerdote, e com o que ela tinha mais de precioso, ela o adorou, reconhecendo assim como seu único e suficiente Salvador, o Senhor da sua vida. No texto lido, fala uma mulher, mas essa mulher é Maria de Betânia,
que nós podemos ver no Evangelho, no mesmo texto relatado por João, o qual diz que ela derramou o perfume sobre os seus pés e enxugou com seus cabelos. Não há conflito de passagens, tá, gente? Porque Jesus, no texto que nós lemos, ele fala que ela derramou o perfume sobre o corpo dele. Então, imaginando o frasco sendo derramado, seja tirando a tampinha ou quebrando, aquele perfume desce pelo corpo de Cristo até os seus pés. E o que nos interessa é a maneira que ela agiu ali, é o que o texto está nos ensinando, uma disposição de verdadeira adoradora, não se importando com o valor do perfume, não se importando com os olhos de desaprovação daquelas pessoas que estavam à sua volta. Ela se ajoelhou, ela enxugou os pés do Senhor com o seu próprio cabelo, e isso é um ato de humildade perante o Rei dos Reis. Alguns estavam ali olhando indignados, está desperdiçando algo tão valioso, o precioso perfume, mas ela não se importava, ela olhava para Cristo. É uma ação de arrependimento verdadeiro. Ela entendia que ela havia sido libertada daquela vida miserável, daquela vida de pecado, daquela vida de erro, e ela estava disposta a se entregar a Jesus. Hoje nós vivemos num país que nós temos liberdade religiosa, posso fazer 2 cultos, ou se eu quiser fazer vários durante o domingo, não tem problema nenhum. Só que muitas pessoas não estão aproveitando essa oportunidade. Há relatos dos nossos irmãos da igreja perseguida, em que os membros, eles destacam uma folha da palavra de Deus, ou algumas para levar ao culto, porque se a polícia descobre o esconderijo, imediatamente eles engolem aquilo ali, porque se for pego com a Bíblia na mão, nem que seja um pedaço de papel com uma passagem, eles vão ser presos, torturados e até mortos. Ou seja, muitos continuam adorando ao Senhor mesmo em meio à perseguição, e isso comprova que mesmo em meio à perseguição, a igreja de Cristo continua crescendo, e há verdadeiros adoradores que o têm adorado em espírito e em verdade. Há verdadeiros cristãos que se humilham, que reconhecem Jesus como seu Salvador, que estão diante de um Deus majestoso. Mas onde há liberdade, há aqueles também que não se importam, há aqueles que não se humilham ao Senhor, que não reconhecem a sua pequenez diante do seu mestre, não reconhecem a sua pequenez diante de um Deus majestoso. Muitos se sentem superiores ao outro irmão, não tem paciência com os mais velhos, com os mais simples, se sentem muitas vezes até superiores ao próprio Deus. São loucos, são filhos da ira, porque ainda não reconheceram o verdadeiro evangelho, não se entregaram para a cruz de Cristo, não há um arrependimento verdadeiro. Devemos olhar para a lição de vida daquela mulher, em que, apesar de haver olhos de reprovações ali, ela não estava se importando, mas sim estava adorando ao Senhor. Meus irmãos, estejam dispostos a se humilhar ao Senhor, estejam dispostos a servir ao Senhor, e sejam dispostos a entregar o seu bem mais precioso. E eu não estou falando de dinheiro, de carro, de casa, nada disso. O seu bem mais precioso é a sua vida. Estejam dispostos a entregar a sua vida para Jesus, porque Ele se humilhou naquela cruz, Ele entregou a sua vida por cada um de nós. Ele cumpriu a pena que seria a nossa, a justiça de Deus foi imputada nele, os nossos pecados foram perdoados, através de Cristo nós fomos justificados. E aquele que é justificado, ele olha para a sua vida passada e sente odiosidade do pecado, sente nojo do pecado, ele quer uma transformação verdadeira, então ele olha para o futuro, olhando para Cristo, vivendo uma nova vida com Deus.
através da sua santificação, ele passa a abandonar tudo aquilo que é desagradável a Deus, tudo aquilo que afasta ele do Senhor, e ele começa a buscar uma vida de santidade, com alegria, com humildade, com dedicação. Ele se entrega totalmente para Cristo. Você tem entregado o seu bem mais precioso para Jesus? Você tem entregado a sua vida para Cristo? Aproveitem, gente, cada minuto da sua vida para adorar a Deus. E esse é o meu terceiro ponto, porque a vida é preciosa. Aquela mulher entregando o seu bem mais precioso para Cristo, a sua própria vida, homens olhavam para ela e reclamavam, e Jesus, em sua defesa, diz: por que molestar essa mulher? Ela praticou boa ação comigo. Vocês sabem que os pobres estarão convosco, mas a mim sempre me tendes. Derramou aquele perfume, e Cristo diz: em verdade eu prego em todo o mundo esse evangelho, será contado com o que ela fez para a memória sua. Para a adoração dela, não, mas para que nós possamos entender que a nossa vida, cada segundo, cada momento da nossa vida deve ser dedicada a Deus. Aquela ação dela era uma ação profética, o Senhor Jesus Cristo reconheceu aquilo, porque ela já estava ungindo o seu corpo para o seu sepultamento. O Senhor, há poucos dias depois, seria entregue nas mãos dos seus opositores. Um dos seus o trairia, um que estava dentro do seu próprio grupo. Cristo seria sepultado, e mulheres chegariam até a sua sepultura para ungir o seu corpo, e ele não estaria mais lá, pois ele ressuscitou. Desde o começo, Cristo já tinha um destino: a morte na cruz por cada um de nós. Em seu nascimento, um dos presentes dado pelos magos foi a mirra, e a mirra também tinha essa função de ungir um corpo. Aquela ação da mulher levaram homens olhando de maneira negativa. Um dos 12 questionou sobre o desperdício, e esse um dos 12 que questionou era o próprio Judas. O evangelista João relata que Judas Iscariote, um dos 12, que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Isso disse ele, não porque ele tinha cuidado com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Ou seja, que Judas estava ali se importando não era realmente cuidar de pobres. Pode ser sim que alguns dos discípulos estavam preocupados com isso, mas o que Judas queria era roubar, pegar o dinheiro depositado ali e pegar para ele. E Cristo, percebendo os olhos de reprovação, se levantou em defesa daquela mulher, ensinando que tudo aquilo que ela fez, todos deveriam fazer, porque em breve ele não estaria mais entre o grupo, que talvez aquele momento de adoração seria a última oportunidade da vida dela, porque logo mais Cristo seria crucificado. Ao dizer também que os pobres você tendes convosco, ele não está dizendo que nós devemos abandonar os pobres. Nós temos que cuidar sim dos mais fracos, mas o que ele estava dizendo ali era acerca das nossas prioridades. E a nossa prioridade é viver para Cristo, em cada momento da nossa vida. É nos entregar a Deus em cada momento da nossa vida. Porque a vida, meus irmãos, passa muito rápido. E nós temos que aproveitar desses momentos para adorar ao Senhor, para entregar a nossa vida em sua disposição, para que Ele nos use. Passa muito rápido, meus irmãos, e eu me recordo que essa semana fez 4 anos daquele dia, do dia 25 de março de 2021. Eu recebi uma ligação e a médica disse: olha, Fábio, fica perto da sua filha, porque ela está nos seus últimos dias de vida. E nós já tínhamos 1 ano já aberto mão dos nossos confortos, dos nossos trabalhos, para ficar com ela durante esse 1 ano,
diante dos tratamentos e internações, e a médica falou: olha, está chegando a hora, vem para São Paulo para ficar perto dela. E cada segundo que nós tínhamos ali, de estar ao lado dela, foram marcantes, foram segundos que eternizaram que vão eternizar nas nossas vidas. Nós aproveitamos cada momento para estar com quem nós amamos, não é? Em dezembro de 2022, a minha mãe disse: olha, eu vou fazer uma cirurgia para tirada de vesícula. Pegamos nossas coisas, pusemos no carro, fomos para São Paulo. Aquelas últimas horas, naquela noite, foram as últimas horas em que eu recebi o seu abraço, em que eu recebi o seu sorriso, em que eu ouvi a sua voz. Foram horas preciosas e que eu levarei para a vida toda. O que eu quero dizer com isso? Como nós temos vivido as nossas horas que são preciosas, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, a maneira que nós temos servido a Deus, são maneiras que nós vamos levar para a vida toda, porque a vida passa muito rápido. Maria de Betânia aproveitou cada segundo, cada minuto que ela poderia estar com Jesus para o servir. Poderia ser a última vez dela naquele momento para servir a Cristo. E foi, porque depois disso ele foi crucificado. Aproveite, meus irmãos, cada momento da sua vida para glorificar a Deus. Aproveitem, meus irmãos, para se reconciliar um com os outros. Pais, aproveitem o tempo de vocês para estar com seus filhos. Filhos, aproveitem o tempo de vocês para estar com seus pais. E principalmente, acima de tudo, para com essa rebeldia. Para de ter um coração endurecido para Cristo. É hora de você se reconciliar com Deus. Peça perdão dos seus pecados. Se arrependam verdadeiramente. Estejam aos pés da cruz de Cristo. Humilhem-se com Ele, humilhem-se para Ele. Aproveitem o tempo que vocês têm de vida para servir a Cristo. Como que vocês têm servido a Cristo? Como vocês têm servido a Cristo? De maneira relaxada? Ou têm dedicado a vida de vocês de verdade? Para concluir, meus irmãos, diante das aplicações que eu já trouxe aqui, não vou fazer novas aplicações, mas eu quero deixar alguns destaques. No texto lido, nós tivemos duas pessoas. Judas Iscariote, o discípulo de Cristo, o qual teve todas as oportunidades da sua vida para viver a serviço do Mestre, ele escolheu traí-lo, abandonando o Senhor, foi atormentado, em um remorso ele tirou a própria vida, e vive nas trevas eternas, em um lugar de tormento e dores. Maria de Betânia não foi uma discípula com os 12, mas ainda assim foi uma discípula de Jesus. Ela aproveitou o pequeno momento que ela tinha com Cristo para servi-lo e adorá-lo. E aquele pequeno momento não se compara à eternidade que nós viveremos com Deus, no lugar onde não haverá choro, não haverá trevas, não haverá ranger de dentes, não haverá tristeza, a morte não estará presente. Aproveite suas oportunidades. O Senhor Jesus nos chama, e é agora para sermos servos como Maria de Betânia, nos humilhando. O Senhor nos chama para nos humilhar, para nos entregar, para nos arrepender, para que nós possamos reconhecê-lo como nosso único e verdadeiro Salvador. A oportunidade é agora. O seu tempo é agora. Há muitos que falarão: mais tarde eu vou procurar Cristo, eu ainda tenho muito tempo para viver. Será que você tem muito tempo para viver? Você está dispondo do tempo da sua vida para servir a Cristo? Use o seu tempo para servir ao Senhor aqui na terra. Adore ao Senhor, não espere o futuro, porque talvez esse futuro não será tão distante para você. E um chamado:
O Senhor Jesus Cristo nos chama para sermos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles foram os últimos momentos de Cristo no mundo, para duas pessoas, uma que não aproveitou a oportunidade e a outra que aproveitou. Cristo morreu sim, mas no terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele cumpre a promessa, e a próxima promessa que será cumprida é que Ele voltará para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, para viver a eternidade com Ele. Você está pronto para viver a eternidade? Você entregou a sua vida para o Mestre Jesus? Viva uma vida de dedicação ao Mestre, sirva esse Mestre, se dispondo de toda a sua vida para Ele. Tenho certeza que será a melhor coisa que vocês podem fazer, pois o Senhor nos ama, ao ponto de entregar a própria vida naquela cruz, por cada um de nós. Feche seus olhos, vamos falar com Ele. Senhor meu Deus, mais uma vez, ó Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu, de podermos adorar o Senhor. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de podermos servi-lo, ó Pai, pelo tempo que o Senhor nos dá nesse mundo, ó Pai, e que nós possamos aproveitar esse tempo, ó Senhor, para dedicar a nossa vida ao Mestre, para dedicar a nossa vida à disposição do Senhor, ó Pai. Ser com aqueles, ó Deus, que hoje vivem em ira com o Senhor, quebrante o coração desses nossos irmãos, ó Pai. Tragam eles para o Senhor. Ser com aqueles, ó Pai, que o pouco tempo que eles têm em meio à perseguição, ó Pai, ser com eles, cuidando deles, protegendo eles, para que não caiam na mão dos seus opositores, ó Deus, e mesmo se cair, que o mal, ó Pai, e nós cremos nisso, seja para a Tua glória, para a Tua honra, para que o bem maior, ó Deus, que é a pregação da Tua palavra, seja levada por toda a humanidade, e que esses irmãos descansem na glória com o Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.